Ele morreu. E agora, o próximo poderá ser o último. A profecia de Malaquias está se cumprindo diante de nós, e tudo o que está acontecendo no mundo está nos preparando para o fim dos tempos. Você está preparado para o que está por vir? Jesus está voltando. Malaquias foi um profeta do Antigo Testamento, e suas palavras foram ressoadas por séculos. Ele não era apenas um mensageiro de Deus, mas alguém com uma visão que transcendeu o tempo. Em um período de grande apostasia, ele foi usado por Deus para trazer um alerta ao povo de Israel. Mas suas palavras também falam para nós hoje, pois muitos acreditam que ele teve uma visão sobre os papas da igreja até o fim dos tempos. Malaquias profetizou os 112 papas que governaram a igreja até o último, que estariam em um tempo de grandes tribulações. A última profecia, sem dúvida, nos chama à reflexão e à urgência de preparar nossos corações. Malaquias descreveu 112 papas com lemas enigmáticos em latim, cada um relacionado ao seu reinado. Mas o que nos chama mais a atenção é o último papa. Seria descrito pelo lema Petrus Romanus, Pedro o Romano. Este papa presidirá sobre a igreja em um momento de grande crise, até que Roma seja destruída e o juízo final se inicie. O papa atual, Francisco, é o número 112. O próximo, segundo a profecia, será o último, e o fim de uma era está chegando. A pergunta que não podemos deixar de fazer é: o que isso significa para nós? Como igreja, como cristãos e como seres humanos, vivemos em um tempo de grandes incertezas. O mundo está em guerra, as nações estão divididas e as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A Bíblia fala sobre o anticristo, sobre uma grande tribulação e sobre a ascensão de um líder mundial que dominará a terra antes do retorno de Cristo. É impossível ignorar os sinais dos tempos. A igreja está sendo abalada e muitos se afastam da verdade. O próprio Vaticano enfrenta divisões internas e escândalos, e vemos um movimento global em direção a um governo único, como descrito no Apocalipse. A profecia de Malaquias e as palavras de Jesus sobre os últimos tempos não podem ser ignoradas. Tudo está se alinhando. A grande tribulação está próxima. A profecia de Malaquias não surgiu do nada. Ela foi dada em um contexto histórico muito específico, na época de grande turbulência para o povo de Israel. A nação estava longe de Deus, envolvida em idolatria e corrupção, e os líderes religiosos não cumpriam sua missão com a santidade necessária. O profeta Malaquias foi chamado para trazer uma mensagem de arrependimento e preparação. Ele alertou sobre o juízo de Deus, mas também apontou para a esperança de um futuro redentor, em que Deus restauraria seu povo através do envio do Messias. Contudo, Malaquias não apenas profetizou sobre a vinda de Cristo, mas também sobre o final dos tempos e o papel crucial da igreja. Malaquias, assim como outros profetas do Antigo Testamento, não estava apenas falando para o seu tempo, mas para um futuro distante. Suas palavras, então, se tornaram um mistério fascinante e uma chave para entender o fim dos tempos, o anticristo e o retorno de Cristo. Sua visão profética, transmitida de forma enigmática, através dos lemas dos papas, gera discussões até hoje. Muitos estudiosos têm tentado entender o significado desses lemas, e embora alguns não aceitem as previsões como válidas, não se pode negar que as palavras de Malaquias, junto com outras profecias bíblicas, apontam para uma verdade incontestável. O fim está se aproximando. Agora que temos essa sessão, o conteúdo do vídeo ficou ainda mais robusto e aprofundado, o que vai garantir que você tenha um vídeo bem longo e impactante. A transição para a parte dos tempos atuais vai ficar mais fluida, ligando o histórico da profecia com a urgência dos sinais que estamos vendo hoje. As profecias de Malaquias, especialmente a que fala sobre os papas,
tem sido objeto de grande debate e fascínio ao longo dos séculos. Em momentos cruciais da história da Igreja, como a Idade Média e o Renascimento, os estudiosos viram nas palavras do profeta uma chave para entender o destino da Igreja Católica e o papel dos líderes espirituais no fim dos tempos, durante a queda de impérios, a ascensão de novas potências e o surgimento de movimentos religiosos. Muitos acreditaram que a profecia de Malaquias estava se cumprindo diante de seus olhos. A sucessão de papas foi observada com olhos atentos, cada um sendo analisado à luz dos lemas atribuídos a ele, tentando decifrar se o Petrus Romanus realmente surgiria e qual seria o destino final da Igreja. E ao longo desses séculos, a Igreja Católica como instituição teve que enfrentar grandes crises internas e externas, períodos de corrupção, divisões e escândalos que abalaram sua autoridade. Tudo isso serviu como um prenúncio de que algo grande estava por vir, e muitos acreditam que a profecia de Malaquias estava nos alertando para os últimos dias. Mas o mais interessante é que, ao olharmos para o presente, percebemos que as interpretações das palavras de Malaquias continuam a ressoar. O fim dos tempos, as tribulações e o retorno de Cristo são temas universais que continuam a ser discutidos em todo o mundo cristão. O que Malaquias disse não foi algo destinado a uma época específica. Suas palavras têm uma mensagem eterna que nos convida a estar vigilantes. Vivemos em um tempo de grandes incertezas. O mundo está em guerra, as nações estão divididas e as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A Bíblia fala sobre o anticristo, sobre uma grande tribulação e sobre a ascensão de um líder mundial que dominará a terra antes do retorno de Cristo. É impossível ignorar os sinais dos tempos. A Igreja está sendo abalada e muitos se afastaram da verdade. O próprio Vaticano enfrenta divisões internas e escândalos, e vemos um movimento global em direção a um governo único, como descrito no Apocalipse. A profecia de Malaquias e as palavras de Jesus sobre os últimos tempos não podem ser ignoradas. Tudo está se alinhando. A grande tribulação está próxima. Amado irmão, amado amigo, o que está em jogo é a nossa salvação. Não podemos ser indiferentes ao que está acontecendo. O retorno de Jesus é iminente e a profecia de Malaquias nos lembra de que o último Papa está chegando e com ele o fim de uma era. A Bíblia nos exorta a estarmos vigilantes e preparados. Em Mateus 24, Jesus disse: "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." Não podemos mais ignorar os sinais. A cada dia que passa, estamos mais próximos do cumprimento das Escrituras. O tempo de preparação é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Prepare-se espiritualmente. Busque a Deus e esteja pronto para o retorno do Rei dos Reis. Querido, o relógio está correndo. Jesus está voltando e não podemos mais perder tempo. Aprofunde-se na palavra de Deus, ore sem cessar e viva com a expectativa de sua vinda. O retorno de Cristo não é apenas uma promessa, mas uma realidade que se aproxima. Como está o seu coração? Como está a sua fé? O último Papa já está chegando e a profecia de Malaquias não é uma coincidência. Jesus está às portas. A salvação está disponível agora. Prepare-se, porque ele virá em breve. Maranata, vem Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir esse alerta. Que a paz de Cristo guarde o seu coração, enquanto você se prepara para o maior acontecimento da história humana. A volta de Jesus é certa, e o tempo de decisão é agora.